E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Leremos o capítulo 11. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme o teu propósito. A tua palavra é clara, Senhor. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Te amamos, agradecemos só ao Senhor, que é o único digno de adoração, e agradecemos ao Senhor em nome do teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo, o Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 11, efetivamente 33 versículos, e leremos de um modo dinâmico, recomendando a leitura com maior reflexão. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí, ide à aldeia, repetindo o versículo 2 que diz, e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei-o: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, chamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando, repetindo do versículo 23 em diante, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me
e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. 33º e último versículo do capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos nos diz, então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pois bem, por meio desses 33 versículos, que contém o capítulo 11 de Marcos, do Evangelho que nos escreveu Marcos, nos fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, do versículo 1 com ênfase até o 11, nos fala sobre a figueira sem fruto, do versículo 12 até o 14. A purificação do templo, do versículo 15 ao 19, o poder da fé, do 20º até o 26º versículo, e sobre a autoridade de Jesus e o batismo de João, do versículo 27 até o 33. Como de costume, inclusive, em se tratando da boa nova do Evangelho, eu sempre aconselho que as pessoas leiam com maior reflexão, porque cada capítulo conta as passagens do nosso perfeito Senhor, Deus Filho, eu sou o Cristo. É a narrativa daquilo que ele fez. Então, efetivamente, em cada passagem aqui registrada, é Deus revelando algo que pode modificar as vidas. Portanto, cada uma dessas passagens é importante que a gente leia com bastante reflexão. Para entender, por exemplo, que a figura aqui demonstrada da figueira sem fruto é aquele que efetivamente tem todas as ferramentas e, se não fizer o uso delas, efetivamente, em se tratando de ferramentas de ferro, a título de exemplo, enferrujará, quiçá será usada, e se não a serve, por que existir? Nós temos aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, narrada antes mesmo do seu nascimento, com todas as honrarias aqui, e sendo cumprida pelo próprio Cristo. O poder da fé nos esclarece, a título de exemplo, que, como disse o Senhor, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Crer somente, agir, fazer, acreditar. Eu acredito, eu aceito, eu acesso, eu recebo, eu saco e eu agradeço toda a boa ventura do amor, favor e poder de Deus nas nossas vidas. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, a nossa família consanguínea, a nossa família cristã, para todos da nossa vizinhança e respectiva parentela, bem como para cada uma das pessoas que encontrarmos na vida do dia a dia, de um modo direto ou indireto, e para você que acessar essa mensagem da leitura da Palavra de Deus, neste ou em qualquer tempo. Sucesso é o que desejo. É o que desejo em nome de Jesus.